O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria recordamos hoje os 151 anos do batismo de Santa Teresinha. Ela nasceu no dia 2 de janeiro e foi batizada no dia 4. Então colocamos com grande alegria essa missa, também nessa intenção devocional de ação de graça a Santa Teresinha. Peço também orações pela minha mãe, que hoje faz 77 anos de idade. Então, mãe de padre, precisa de oração também. O Evangelho é um Evangelho muito importante para nós, espiritualmente. Por quê? São as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de São João. São João iniciou o seu Evangelho, estamos no capítulo 1, e as primeiras palavras de Jesus aparecem somente no versículo 38. Antes disso, Orígenes, que é um grande comentador da Bíblia, ele conta 6 palavras de São João Batista, 6 coisas, que São João Batista nos diz, respondendo ao interrogatório das pessoas, etc. Jesus é a 7ª palavra. E qual é essa primeira palavra que Jesus nos dirige? Vamos olhar para a cena. São João Batista diz a sua 6ª palavra: Eis o Cordeiro de Deus. 2 discípulos se levantam. Nós sabemos que são André e João, o discípulo amado. E aquilo ficou tão marcado no coração de São João, que São João depois anota a hora, Ele diz que era por volta das 4 da tarde, a 10ª hora, Eles, ouvindo a palavra de São João Batista, ouvindo o Antigo Testamento, ou seja, ouvindo aqueles que vieram antes de Jesus, começam a seguir Jesus. E acontece uma coisa maravilhosa. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo. Essa é a primeira coisa, antes de nós meditarmos sobre a palavra de Jesus.
essa primeira palavra de Jesus. Jesus volta o seu rosto para os discípulos. Isso parece pouca coisa, mas é muito. Os discípulos nada fizeram. Eles estavam somente seguindo Jesus. Jesus é quem se volta para ele. Se voltardes para nós, seremos salvos. Se Deus voltar o seu olhar para nós, nós temos salvação. Sobre nós iluminai a vossa face. O olhar de Cristo. Que maravilha saber que Jesus se importa conosco. Quando parece que nós estamos somente seguindo Jesus e Ele nem sequer está notando a nossa presença, Ele se volta para nós. Então esse é o primeiro sentido, o sentido literal. O que aconteceu historicamente. Jesus se voltou para os seus discípulos. Olhou para eles. Nós poderíamos fazer um retiro inteiro somente sobre esta realidade, sobre esta cena, sobre esta verdade. Quantas vezes você veio à missa, quantas vezes você rezou, quantas vezes você fez as coisas e parecia que Deus não ouvia você. Hoje o Evangelho recorda a você que Ele estava percebendo você o tempo todo e se importando com você. Mesmo quando parece que Deus não olha para nós, Ele se volta para nós. Meus queridos, Deus tem tantas coisas importantes. Nós somos miseráveis, nós somos nada. Que Deus se importe conosco é de uma grandeza, é uma maravilha que nos deixa mesmo de coração dilatado. Ele volta sobre nós o seu olhar. Deixe-se olhar por Jesus no dia de hoje. Você vai comungar? Você tem tantas coisas para dizer a Ele, mas deixe Ele olhar onde Ele quiser, dentro de você. O que é que você realmente está precisando? O que é realmente para você salvação? É esse olhar que nos salva. Sobre nós iluminai a vossa face, se voltardes para nós seremos salvos. Jesus então olha. Mas esse olhar de Cristo não é um olhar que nos deixa indiferentes. É um olhar que pergunta. E essa é a primeira palavra de Cristo no Evangelho de São João. A primeira palavra é: o que estais procurando? Jesus olha para mim e pergunta, não para saber, porque Ele sabe, mas para purificar, para fazer o meu exame de consciência. O que estais procurando? O que você busca quando você busca Deus? O que você procura quando você segue Jesus? Infelizmente, para muitos a resposta é: eu procuro eu mesmo. Meus caprichos, minhas vontades, minhas veleidades. A quem você procura quando você procura Deus? Meus queridos, façamos essa pergunta. Uma pergunta sincera, porque é Jesus quem nos pergunta. É Ele quem pergunta. Nós que
somos iniciantes, procuramos Deus pelo bem que Ele nos dá. Os santos, os grandes santos, procuram Deus por aquilo que Ele é. Da época de Santa Teresa d'Ávila, é uma poesia a Jesus crucificado, que diz assim, que não me move, meu Deus, para amar-te, o céu que me tens prometido. Não é por causa do céu, e nem é o inferno tão temido que me leva a venerar Deus. Não é o céu, não é o inferno. Move-me o amor de Deus, aquilo que Ele é. Simplesmente, mesmo que não houvesse punição, e mesmo que não houvesse recompensa do céu, já seria grande coisa saber o quanto Ele nos ama. Ver o seu olhar voltado para nós e saber que Ele é amor. Ele é amor. Deus é amor. E a poesia conclui dizendo: aunque no hubiera cielo te amara, aunque não hubiera inferno te temiera. Mesmo que não houvesse céu, eu te amaria. Mesmo que não houvesse inferno, eu te temeria. Temor de Deus respeitoso, a grandeza de Deus. Meus queridos, o Evangelho de hoje é de uma grandeza. Esse simples encontro, essa primeira palavra de Jesus, esse simples gesto, o gesto de Jesus se voltar para nós, se importar conosco, ver que nós o seguimos, ver que nós estamos atrás dele, que nós recebemos as pregações, os pregadores disseram: eis o Cordeiro de Deus, como João Batista, e nós fomos atrás. E Ele se importa conosco, olha para nós, e não somente olha, Ele pergunta: o que é que você realmente está procurando? A recompensa do céu? É coisa boa. Você tem medo do inferno? É coisa boa, mas não basta. Tem que haver amor por Deus, amor gratuito, amor simplesmente de querer servi-lo e amá-lo, porque Ele muito nos amou. Quantas e quantas vezes, durante a missa, durante as orações, me vem exatamente de renovar esse ato de amor, de reconhecimento de Deus, de dizer: Jesus, eu sei que é difícil um padre entrar no céu, mas vós sois tão bom, e mesmo que não houvesse céu para mim, mesmo que eu estivesse condenado ao inferno, que alegria poder ter vos servido durante toda a minha vida, porque sois tão bom. Deus é bom, e a própria bondade de Deus nos move para amá-lo e servi-lo. Sim, existe céu, sim, existe inferno, mas não é isso que nos move. O que nos move é Ele, o seu rosto benigno, a sua bondade infinita, o seu amor que não tem limites. Meus queridos, sejamos mais contemplativos dessa bondade de Deus, menos interesseiros, deixemos que esse olhar nos atinja, deixemos que Ele mostre para nós a sua face. Sobre nós iluminai a vossa face, se voltardes para nós seremos salvos. Meus queridos, que
hoje esse encontro de Jesus com São João, nesse encontro marcante, onde São João colocou a hora, às 4 da tarde, nos leve a alcançar, como São João, a graça de reclinar a cabeça no peito do Divino Mestre e enxergar a bondade de Deus, o seu amor por nós, e que mesmo que não houvesse céu, nós o amássemos, e mesmo que não houvesse inferno, nós o respeitássemos.